Está no ar o Boletim Coppola News, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver que a Lei Magnitsky, sanções, tarifaço e também cancelamento de vistos, tudo isso pode acontecer com autoridades autoritárias aqui no Brasil. Algumas coisas já aconteceram, mas tem muito mais coisas por vir. Portanto, se inscreva no canal, deixa o seu comentário e deixa também o seu like. Se liga aí. Que situação esdrúxula está vivendo o país, meu caro embaixador Ernesto Araújo? Mas olha, alguma coisa está acontecendo. Existe essência que não existia uma semana atrás ou um mês atrás, né? As coisas estão começando a ficar com um cheiro diferente, com um cheiro aí de 2015, 2016, né? E não com o cheiro de 2024, né? De acomodação, digamos, em relação a um determinado esquema de poder, né? O povo está recuperando, acho que o gosto, né? Por estar na rua, né? Pelo panelaço, pelo buzinaço, pela manifestação, obviamente, né? E isso é o que acho que realmente pode canalizar para algum tipo de mudança tudo isso que está sendo feito a partir do Donald Trump nos Estados Unidos, né? Eu estava, se me permite, eu estava pensando aqui a respeito desse tema da soberania digital também, que vocês estavam discutindo com o Dr. De Luca, e é interessante a contradição, né, que existe no posicionamento aí do governo brasileiro, Supremo, né, o posicionamento de que a ação das redes tem que ser universal, tem aí uma declaração do BRICS, né, sobre a necessidade de regulação da inteligência artificial numa perspectiva multilateral, ONU, universal, etc., uma declaração que saiu agora na cúpula do BRICS, né, e, ao mesmo tempo, todo o discurso da defesa da soberania. Então, é algo que a gente via muito no tempo da Guerra Fria, e agora a gente está numa nova Guerra Fria, então é normal que as coisas se repitam, né? A soberania só vale para os países totalitários, né? A China quer ter a sua soberania, a Rússia quer ter a sua soberania, o Irã quer ter a sua soberania, mas a soberania americana ela tem que ser contestada e retirada dos Estados Unidos e levada para instâncias supranacionais, seja na governança da internet, seja na governança da inteligência artificial, né? É curioso, né? Soberania só para os totalitários, né? O direito de não intervenção, direito de autodeterminação dos povos, ou seja, tudo é sido a favor de uma narrativa que favorece os totalitários, né? E, ao mesmo tempo, me ocorria também, a respeito do que dizia o Dr. Marcília, é o seguinte, o Trump está, claro, está preocupado, como ele dizia, com as perdas da liberdade no Brasil, né? Não é só uma questão de amizade, como também deixou claríssimo o Dr. De Luca. E eu acho que a gente pode dizer o seguinte, o Trump tem uma preocupação com o Brasil, mas tem uma preocupação sistêmica também. Ele não quer que o Brasil vire um padrão, né? O Brasil estava virando um padrão de um grande país, né, país em desenvolvimento, que se insere no bloco totalitário, cada vez mais com políticas desse bloco totalitário, e que começa a interferir na soberania digital dos Estados Unidos, começa a liderar um processo de contestação dessa soberania digital dos Estados Unidos, que é fundamental na nossa era que a gente está vivendo, né? E então o Brasil estava dando, de certa forma, assim, uma contribuição para a guerra híbrida que existe, que é movida pelo bloco totalitário contra o mundo livre, contra os Estados Unidos, né? Uma contribuição através do BRICS, através da ideia da moeda única do BRICS, né? E isso é uma parte da guerra híbrida que a China, que os totalitários movem contra os Estados Unidos, ou seja, uma moeda alternativa ao dólar, uma contestação do papel do dólar, né? Isso tudo faz parte do contexto, obviamente. O Trump não quer, eu acho, que o Brasil vire padrão para os países fazerem isso, servirem de plataforma de guerra híbrida dos totalitários contra o mundo livre. Pois é, e essa... Posso fazer uma pergunta, Ferrão? Um gancho exatamente disso? Porque essa questão é o centro do ponto, né? As análises do embaixador eu respeito bastante, queria deixar isso claro aqui.
E o Lula, não tem dúvida, até nos trejeitos, né, ele tem interesse em dobrar a aposta, colocando o Brasil de vez no eixo do mal e como um satélite aí desses inimigos do Ocidente, né, a que o senhor se referiu agora. A pergunta que eu lhe faço é uma que eu tenho na minha cabeça desde a época da Dilma. Quando a Dilma estava implodindo o Brasil, eu brincava em algumas palestras que quem ia salvar o Brasil era o MDB, porque eram os despachantes do sistema, dos donos do poder, que queriam preservar a galinha dos ovos de ouro, não queriam ver o Brasil ir para o saco. A Venezuela é um país de uma empresa, PDVSA, uma estatal e tudo. O Brasil, digamos assim, o buraco é mais embaixo. Tem grupos fortes de interesse que não veem com muita graça o Brasil ir direto para o eixo do mal e virar esse troço feioso contra os Estados Unidos e o Ocidente. Como é que o senhor vê esse embate e como é que o senhor vê, então, a possibilidade de começarem a puxar o tapete do Lula / Alexandre de Moraes, que hoje está auxiliando o próprio presidente, para impedir essa tragédia? Então, Constantino, antes de mais nada, que bom te ver aqui, te ver firme aí, e espero que você supere tudo aí que você está passando, tá? Se Deus quiser. Olha, muito interessante isso que você levantou, né, o empresariado brasileiro, né, para onde que vai? Eu acho que o Brasil, claro, é uma economia muito mais diversificada do que a Venezuela, né, mas, infelizmente, existe uma tendência crescente de uma interpenetração entre a classe empresarial e a classe política, com a classe política dominando, né? É o sistema do capitalismo de laços, o sistema onde o que vale é a amizade com os políticos e não a produção de uma empresa. E é muito difícil se livrar desse sistema, porque ele não nasceu ontem, né? Ele está sendo criado faz muito tempo, né? Se você tivesse empresas aí no livre mercado competindo livremente e tal, e de repente, não, aí seria uma questão muito mais simples, eles se virarem contra um governo que está numa linha completamente oposta ao que é do interesse deles. Mas os interesses são todos interpenetrados, né, em termos de, bom, sei lá, de mercado financeiro, de créditos, de, né, BNDES, de, né, regulamentação e tudo isso. Então, eu acho que o regime, né, seja o Supremo, seja o Executivo, eles têm ali o caderninho com, olha, o que cada empresário me deve, né? Imagina. Né? E vão puxar isso na hora, né? Então, os empresários não têm uma latitude. Claro, estou falando de um modo geral, né? Sobretudo certas elites aí empresariais. Ao mesmo tempo, o setor mais competitivo da economia brasileira, que é o agro, é um setor que foi muito infiltrado pelos interesses chineses, né? Portanto, um setor que estava... eu digo o setor no sentido assim, as lideranças políticas do agro, né? Acho que não é o interesse dos produtores, a grande maioria, mas as lideranças políticas estavam, sim, puxando o agro brasileiro para uma dependência crescente, para uma cessão crescente de soberania para a China, através de venda de terras, através de dependência em termos de mercados, etc. Então, e é o setor mais produtivo, mais importante, no fundo, da economia brasileira, aquele que melhor funciona. E não é por coincidência, né, que a economia brasileira se desindustrializou tanto e se agriculturizou tanto, né, porque é do interesse da China. A China não quer indústria brasileira, a China quer agricultura brasileira. Então, a dependência brasileira frente à China produziu isso. É muito bom ter um agro competitivo, mas não ter um agro que acaba representando os interesses, né, de um país com pretensões hegemônicas, comunista, totalitário, dentro do Brasil e no mundo, né? Então, essa combinação de um empresariado, digamos assim, não agrícola, muito dependente do governo, e de um empresariado agrícola muito ligado à China, não me faz animar muito, não me anima muito sobre a perspectiva de uma mudança de rumo, tendo por iniciativa, né, o setor privado, né? O Brasil é um capitalismo de Estado, então o que conta é o Estado, para onde o Estado quiser, esse setor vai. Então, não sei, pelo menos no quadro atual, eu não vejo muito um descolamento, não. O que poderia haver, assim, como no impeachment, né? Então, de repente, o empresariado fala, bom, o Lula não dá e tal, vamos aqui para arrumar alguém aqui do Centrão e vamos tocar, então, com o Centrão, repetindo aquele modelo. Mas lá não tinha Trump. Né? Lá não tinha o Trump. Tenho dito assim, o Trump não está fazendo tudo o que está fazendo para amanhã acordar com o Brasil na mão do Kassab, com o Brasil na mão enfim, da turma do Centrão e tal.
Então não vejo assim uma solução muito fácil do ponto de vista do nosso setor privado, não. Você está ligado no Braddock Show, oferecimento Golden Brasil. Vamos agora linkar diretamente em Brasília. Está acontecendo, apesar da repressão policial por lá, tentando impedir, uma manifestação, uma carreata em defesa do presidente Jair Bolsonaro contra a prisão domiciliar dele. Vamos agora diretamente para Brasília, link com a deputada Bia Kicis. Já temos o link, Cláudio? Se não tivermos, então vamos a um outro pronunciamento que foi importante agora, uma manifestação do governador Tarcísio de Freitas, de São Paulo, condenando a prisão domiciliar do presidente Bolsonaro. A prisão do Bolsonaro é um absurdo. A verdade é que Bolsonaro foi julgado e condenado muito antes de tudo começar. Uma tentativa de golpe que não aconteceu, um crime que não existiu e acusações que ninguém consegue provar. Vale a pena acabar com a democracia sob pretexto de salvá-la? Será que não está claro que estamos avançando em cima de garantias individuais? Já passou da hora das instituições tomarem iniciativas para desescalar a crise, acabarem com uma disputa que resulta em soma zero, que mostra incapacidade de resolver e mediar conflitos, que não gera outro efeito senão a perda de confiança. Hoje, cada um de nós brasileiros, de bem, que acredita na liberdade, na democracia e na justiça, está sendo punido também. Mas saibam, não vão calar esse movimento. Força, presidente. Estamos com você. André Marcília, amanhã, às 15h30, os líderes da oposição no Congresso Nacional estão convocando uma entrevista coletiva para tratar exatamente desses três assuntos. A prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, a nova versão do Lava Toga, que agora impactou pesadamente essa questão, e toda a reação ao que vem ainda por aí no Congresso Nacional. Como é que você viu hoje essa prisão do Jair Bolsonaro? Você que já fez toda uma análise nas redes sociais sobre isso, seria bom que você repetisse aqui no Braddock Show. Olha, Serrão, eu confesso que a gente vai ficando cada vez mais enjoado. Eu preciso tomar um Dramin antes de fazer essas análises daqui para frente, porque a gente já não é mais jurídico, você entende? Há muito tempo não é nada jurídico. O direito, ele está sendo utilizado como um disfarce, né? Está se travestindo de algo jurídico, algo cada vez mais explicitamente político. É só disso que se trata. Veja, essa decisão do Moraes hoje, ela é ilegal porque já era ilegal a anterior. Então não tem como você dar uma decisão legal sobre uma anterior ilegal. Ah, ele descumpriu a cautelar, certo? Mas se a cautelar for você não poder bater palma, sabe? Qual é a cautelar? A cautelar é que eu não posso coçar o olho, então eu descumpri. Pô, a gente tem que discutir que a pessoa está sendo condenada por não poder coçar o olho, e não que ele descumpriu. É um absurdo. A gente achar normal uma pessoa discutir só se ele descumpriu ou não se descumpriu, se a cautelar não fazia sentido. Qual é a cautelar? Ele pode se manifestar, mas ele não pode ser ouvido? Essa era a cautelar. Então ele pode se manifestar, disse o Moraes. Ele pode dar entrevista, disse o Moraes. Ele pode fazer pronunciamento público, disse o Moraes. Mas nenhum terceiro, a quem o Moraes chama de milícia digital e que a gente não sabe até hoje o que é, porque não está em legislação nenhuma, se esse terceiro publicar em redes, aí o Bolsonaro é punido pelo ato de terceiro. O artigo 5º é explícito sobre a impossibilidade de você, artigo 5º da Constituição, a impossibilidade de você ser punido por ato de terceiro. Mas é óbvio, como é que eu posso ser punido pelo ato dos outros? Meu avô, ele de brincadeira, um tempo atrás, ele falava o seguinte, que ele brincava com a minha avó, falava, fiz uma promessa. Aí ela falava, qual é? Mas ele falava assim, se eu conseguir tal coisa, você vai ter que ir para Aparecida do Norte. Então ele fazia promessa para minha avó cumprir. Era uma brincadeira deles. O Moraes leva a sério isso. Então assim, o Bolsonaro agora está sendo punido pelo ato do terceiro. A pessoa terceira faz e o Bolsonaro é que paga a promessa. É preso. Então assim, é um absurdo. Do absurdo, do absurdo, do absurdo. E qual é o descumprimento? Ele falou, olá Copacabana. É nesse lugar que a gente está.
A pessoa fala, olá, Copacabana, alguém posta, o filho posta dizendo, eu te amo, pai, e o cara vai preso. Então, assim, e aí agora as viaturas cercam a Praça dos Três Poderes, o Moraes já tinha proibido a reunião na Praça dos Três Poderes, e em nome das pessoas que estão dizendo pra gente que, que eles estão salvando a democracia, a gente vai perdendo liberdades individuais seríssimas, como, por exemplo, a de se manifestar, como, por exemplo, regras básicas, né, de você não ser punido pelo ato dos outros, direito de reunião, como na Praça dos Três Poderes, a praça é pública. Então, isso é muito grave. Isso me parece ser muito grave. Nós estamos permitindo que o Moraes estique a corda da democracia de tal maneira que ela vai a qualquer momento se romper. E aí ele vai culpar as pessoas por terem feito isso. E aí ele vai achar que vai precisar do quê? Instalar um Estado totalitário dentro do Brasil para salvar a gente daquilo que ele fez? Então, a gente não está mais no terreno do jurídico. Isso já passou. A gente está em outro terreno, a gente está no terreno do político. Agora, mesmo dentro desse terreno, está se esticando a corda de tal maneira que a pergunta é, as pessoas vão continuar apoiando isso? As pessoas vão topar perder todas as suas liberdades só para dizer eu tinha razão, ou só para dizer nós derrotamos o bolsonarismo, ou só para dizer a esquerda está no poder? Quer dizer, as pessoas vão topar instalar-se uma ditadura dentro do país só para poder sentar na janelinha da ditadura? Sério mesmo? É nesse lugar mesquinho que nós estamos, que pessoas que dizem que defendem prerrogativas estão, a classe jurídica, as entidades de classe, parte do jornalismo. É sério mesmo que vão continuar apoiando essa perda de liberdades gradativa só para eles poderem dizer eu tô sentado na janelinha, não importa se é democracia ou não? Então isso me parece o mais grave dessa história. Agora acabamos de receber a bomba da bomba, porque o Departamento de Estado norte-americano soltou um comunicado que merece uma reflexão e uma atenção do sistema de poder no Brasil. Está aqui. O juiz Moraes, agora um violador de direitos humanos, sancionado pelos Estados Unidos, continua a usar as instituições brasileiras para silenciar a oposição e ameaçar a democracia. Impor ainda mais restrições à capacidade de Jair Bolsonaro de se defender em público não é um serviço público. Deixem Bolsonaro falar. O comunicado americano acrescenta: os Estados Unidos condenam a ordem de Moraes que impõe prisão domiciliar a Bolsonaro e responsabilizarão todos aqueles que auxiliarem e incentivarem a conduta sancionada. Rodrigo Constantino, não chega a ser uma bomba atômica, mas é quase que uma chegada do porta-aviões ao Lago Paranoá, né? Esse grifo que você deu aí é a parte mais importante. Vão responsabilizar todos os envolvidos, os cúmplices. E é isso que a gente está esperando. A sanção ao Alexandre de Moraes serviu de um grande alerta. E, pelo visto, tem muita gente que está com um pouco medo ainda. Não entendeu quem é o Trump e como ele joga. Tem gente que prefere ver o Alckmin conversando com o papagaio sobre comércio, né? Ou senadores meio perdidos no mundo da lua, indo falar com ninguém nos Estados Unidos. A demanda do Trump é muito clara e o embaixador Ernesto Araújo fez uma análise brilhante aqui. Ele está usando o Brasil, além da questão pessoal, porque ele sofreu na pele o que o Bolsonaro está sofrendo, e ele tem simpatia pelo Bolsonaro e tudo isso, ele está usando como uma proxy. Ele entendeu que o Brasil virou um quintal, um laboratório dos progressistas para poderem criar um mecanismo total de juristocracia, censura e por aí vai. E ele não quer também permitir uma nova Venezuela no continente. Então ele está jogando pesado. E tem gente que não entendeu isso ainda. Então todos os que estão colaborando com isso serão responsabilizados. Que venha a Magnitsky para a turma toda. Pois é o que a gente tem que aguardar. Meu caro André Marcília, sei que você tem um compromisso urgente agora, precisa sair. Valeu pela sua participação no Bradock Show. Valeu, meus caros. Prazer estar aqui com vocês. Boa noite, grande abraço. E que os extraterrestres nos salvem. Tomara, né? Vamos apelar, Geraldo. A coisa acho que fica só por essa solução.
Então vamos lá, uma questão que é importante a gente sempre abordar. O Trump está focando sua ação demais na hegemonia que os chineses estão tomando aqui na América Latina, principalmente no Brasil. E o Brasil parece cada vez, o governo Lula parece cada vez mais contar com o apoio do regime chinês para tudo que ele está fazendo e até para essa bravata geral com Donald Trump. O que a gente pode esperar de uma ação efetiva da América contra a China, especificamente, nessa tentativa de hegemonia total sobre o Brasil? Eu não sei se o Rodrigo Constantino viu isso hoje, mas hoje saíram dados econômicos sobre o PIB americano e um grande crescimento em relação ao PIB chinês. E ainda o PIB chinês, a gente tem sempre aquelas dúvidas daqueles números mentirosos deles. Então, eu sinceramente acho que o Lula está apostando numa ficha que não é tão fácil. A China está tentando negociar com os Estados Unidos. Ela não vai sair correndo atrás do Lula para salvá-lo. Se bem que é a intenção do Lula, inclusive mandando generais, oficiais generais, para irem ficar na China por relações militares, o que eu acho uma loucura total. Mas o que eu vejo, não sei se o Rodrigo, depois se o ministro Ernesto Araújo concorda, mas eu vejo o seguinte, nós estamos muito focados no assunto do Brasil, mas os Estados Unidos estão fazendo um cerco ao Foro de São Paulo, à Venezuela, à Colômbia e também ao Brasil, para afastar a influência chinesa da América Latina como um todo, com esses três países mais em foco neste momento. E há essa ação, eu acho que as pessoas estão esquecendo que daqui a poucos dias, nós hoje estamos no dia 4, né? Daqui a 4 ou 5 dias vem uma bombarda sobre a Rússia que vai atingir o Brasil, porque o Sr. Celso Amorim diz que o Brasil vai continuar a comprar petróleo da Rússia. O sujeito é um delinquente que está arrastando o Brasil para um conflito internacional. Mas o Brasil não tem capacidade para se aguentar, nem capacidade militar, nem capacidade econômica para se aguentar num embate internacional. Então, eu acho que só há uma medida, o Rodrigo Constantino fala muito disso, onde é que estão as nossas elites, ou pseudo-elites, ou empresários, seja do agro, seja da indústria, seja de tudo, para pressionarem e fazerem com que parar esse governo ou acabar com esse governo, porque ele está levando o Brasil para um conflito internacional. Nós estamos sendo arrastados para uma aventura deslocada. Só que eu vejo que o Trump ele tem possibilidades e capacidades que, sendo os Estados Unidos quem são, eu duvido que aqui dentro haja capacidade de resistir a essa ofensiva. Está na cara que essa decisão do Alexandre de Moraes, da prisão do Bolsonaro hoje, foi em razão dos novos vazamentos, das violações dele, né, das contínuas, reiteradas violações dele. O que vazou na Vaza Toga hoje, né, gravíssimas as violações. E é por isso que ele está fazendo essa cortina de fumaça. O que a gente espera é que os outros ministros não embarquem nessa, porque eles também serão sancionados. E o que o Alexandre está fazendo é levar o Brasil para um buraco sem tamanho, para que o Brasil fique isolado, como Venezuela, Coreia do Norte, e também Alcolumbre. É com o Senado agora, vocês precisam pautar esse impeachment do Alexandre urgente, ou vocês serão cúmplices do que está acontecendo com o Brasil, tá? Fora Alexandre de Moraes, imediatamente. Bom, o Brasil está passando por um momento muito delicado. As instituições, o poder legislativo, o judiciário, o executivo, estão completamente perdidos e estão completamente
prejudicados, sem credibilidade, e tudo isso por conta de ações de pessoas da alta cúpula desses poderes. Pois bem, os três poderes, o poder legislativo, o judiciário e o executivo, eles tendem a estar harmônicos. Pelo menos é isso que diz a Constituição, deveria ser harmônicos, né? Deveria ter um equilíbrio entre os três poderes, cada um fiscalizando o outro, né? Na questão dos freios e contrapesos. A própria Constituição diz isso. Porém, na prática não é assim que funciona. O que a gente vê hoje no Brasil é justamente um poder sobressaindo sobre o outro. Então, o que acontece? Isso necessariamente vai refletir lá na ponta, ou seja, no indivíduo, no povo, na sociedade. Tá? Mas, ao que parece, as ditas autoridades não estão nem aí para esse negócio, né? Não estão nem aí para as instituições que elas próprias pertencem, né? Então, a coisa está em uma tônica de projeto, na verdade, já vem de muito tempo, aquela coisa do projeto de poder, do poder pessoal, né? Todas as ações são em benefício próprio ou em benefício da minha ideologia política, da minha visão de mundo. Então, essas pessoas que estão nessas instituições, elas arrogam para si todo esse poder e traz essa tônica de visão de mundo para dentro da própria instituição, né? E, obviamente, quando isso acontece, aí há uma corrupção própria, né, de corromper a própria instituição. Ou seja, o Brasil está em um patamar em que a alta cúpula que governa, que dirige o país, né, ou seja, o pessoal do Poder Executivo, começando pelo Presidente da República, aí tem o pessoal do Judiciário, começando lá pelo STF, aí tem o pessoal do Legislativo, começando lá pelo Senado, né? Tem o pessoal lá da Câmara, que são os deputados e tudo mais, no Senado e senadores. Então, tudo isso já está tem muito acúmulo de desonestidade, né, nessas instituições, né, por parte das pessoas que ocupam os cargos nessas instituições. Então, abre-se aí uma questão diplomática, né? O Brasil está passando por essa questão diplomática agora, nesse momento, por conta de ações justamente dessas autoridades, né? E aí eu falo dos três poderes, né? E aí essas autoridades, por conta de ações dessas autoridades, ações essas que, quando executadas, feriu a legislação de outro país, feriu a ordem jurídica e constitucional de outro país, e por isso que está havendo uma reação deste outro país para com o Brasil. E esse outro país é os Estados Unidos da América. Logo, a maior potência do mundo.
Pois bem, os Estados Unidos estão aí penalizando o Brasil com tarifas, né? Muito provavelmente vai vir mais sanções e mais tarifaço por aí, porque o Trump não vai parar. E aí o povo brasileiro fica nessa, né? O povo brasileiro fica nessa de um país sem norte, né? Você olha para o país está em frangalhos. Você olha para a economia não funciona. Você olha para a segurança não funciona. Você olha para a saúde, pior ainda. Você olha para quem conduz a nação, você não vê exemplo nenhum. Você olha para o poder judiciário, que é que devia guardar por tudo a justiça no país, você não vê exemplo nenhum, pelo contrário. Então, meus amigos, a coisa está feia, muito feia. Portanto, o que temos é algo histórico acontecendo, né? Porque nunca houve sanções assim nesse nível e vai vir mais sanções por aí, vai vir muito provavelmente Lei Magnitsky para o pessoal do judiciário e enfim, para muitos outros aí. E isso é inédito, né? Isso nunca aconteceu assim. E ao que parece, a coisa está se enveredando aí para algo muito grande aí de penalização em relação aos Estados Unidos para com o Brasil. É isso. Essa é a situação em que o Brasil se encontra, essa é a situação em que a população brasileira, a sociedade do Brasil, a nação brasileira se encontra. Por esse vídeo é isso, se inscreva no canal, deixe o seu comentário e deixe também o seu like. Até breve.